Olá, turma, tudo bem? Bora lá para a nossa leitura, né? Mais um dia aqui com a palavra. Vamos aí caminhar um pouquinho mais dentro dos textos. Hoje a gente volta lá para o livro de 2 Crônicas. Vamos orar e a gente já começa a nossa leitura de hoje. Jesus, obrigada por mais esse dia. Obrigada, Senhor, por esse final de semana que já está aí despontando. Nós te agradecemos, Deus, por toda essa semana que o Senhor nos deu dentro do livro de Isaías, dentro dos textos, né, onde a gente vê o Senhor profetizando coisas que iriam acontecer com o teu povo ali naquele momento, mas também com coisas que nós ainda vamos ver com os nossos olhos, Pai. Obrigada, Jesus, por aquilo que o Senhor tem nos ensinado na palavra durante todos esses dias. Nós te louvamos e te agradecemos, te pedindo, continua caminhando aqui conosco, nos ensinando a palavra, nos fortalecendo na nossa disciplina, nos dizendo, Senhor, aquilo que nós precisamos aprender neste momento com a palavra. Nós te rendemos graças, Deus, te adoramos, te amamos, porque o Senhor é o nosso Pai, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Obrigada, Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos lá, então. Semana 32, dia 5, né? Hoje, sexta-feira, 4 de agosto. E nós vamos, então, para 2 Crônicas 32 e 33. Então, 32, versículo 1 diz assim: Passado algum tempo, depois desse bom trabalho do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e cercou as cidades fortificadas para tomá-las. Quando ficou claro que Senaqueribe tinha intenções de atacar Jerusalém, Ezequias reuniu seus oficiais e comandantes do conselho de guerra para decidir sobre a ideia de fechar a passagem das águas das fontes que havia fora da cidade, e eles concordaram. Assim, eles organizaram uma enorme equipe de trabalho para fechar as fontes de águas e o riacho que atravessava os campos. Por que deveria o rei da Síria vir e encontrar essa água? Perguntavam. Então Ezequias deixou ainda mais forte as suas defesas, reparando os trechos onde o muro estava quebrado e acrescentando posições de grande resistência, além de construir outro muro por fora do primeiro. Também reforçou o forte do Milo na cidade de Davi e fabricou muitas armas e escudos. Formou um exército e nomeou oficiais e os reuniu na praça junto à porta da cidade, animando-os com estas palavras: Sejam fortes e valentes, não tenham medo, nem desanimem diante do rei da Síria ou do seu poderoso exército. Pois há alguém que está conosco e que é muito mais poderoso do que ele. O rei da Síria conta apenas com um mero poder humano, enquanto conosco está o Senhor, o nosso Deus, para lutar as nossas batalhas. E o povo sentiu-se encorajado com o que Ezequias, rei de Judá, disse. Então Senaqueribe, rei da Síria, enquanto cercava a cidade de Laques, mandou representantes com esta mensagem ao rei Ezequias e aos moradores de Jerusalém. Senaqueribe, rei da Síria, pergunta: Em que vocês baseiam a sua confiança para poder resistir ao meu cerco de Jerusalém? O rei Ezequias está tentando convencer vocês, dizendo: O Senhor, o nosso Deus, nos salvará das mãos do rei da Síria. Ele os está enganando para que morram de fome e de sede. Vocês não reconhecem que foi o próprio Ezequias que destruiu todos os altares desse Deus e ordenou a Judá e Jerusalém: Vocês devem usar somente um altar e queimar incenso somente nesse altar? Vocês não reconhecem que eu e os outros reis da Síria, antes de mim, sempre vencemos qualquer nação que atacamos? Os deuses daquelas nações não puderam fazer nada para salvar as suas terras. De todos os deuses das nações que os meus antepassados destruíram, qual deles pôde resistir com sucesso ao nosso ataque? Que é que faz vocês pensarem que seu Deus pode ajudá-los? Portanto, não deixem Ezequias enganar vocês dessa maneira. Não acreditem nele e não se deixem convencer. E digo de novo, nenhum Deus de nenhuma nação foi capaz de salvar o seu povo das minhas mãos, ou das mãos dos meus antepassados, e muito menos o Deus de vocês conseguirá livrá-los das minhas mãos. Dessa maneira, os representantes de Senaqueribe zombaram de Deus, o Senhor, e de Ezequias, seu servo de Deus. O rei Senaqueribe também mandou cartas insultando o Senhor, o Deus de Israel, e desafiando com as seguintes palavras: Os deuses de todas as outras nações não conseguiram salvar os seus povos da minha mão.
e o Deus de Ezequias vai fracassar da mesma maneira. Os mensageiros que trouxeram as cartas gritavam ameaças na língua dos judeus ao povo que estava sobre os muros da cidade, tentando colocar medo neles e deixá-los desanimados para defenderem a cidade. Esses mensageiros falaram a respeito do Deus de Jerusalém, como se ele fosse um dos deuses dos outros povos das terras, que são ídolos feitos por mãos humanas. Então o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração ao Deus dos céus, e o Senhor mandou um anjo que destruiu o exército assírio com todos os seus soldados, oficiais e generais. Dessa maneira, Senaqueribe voltou envergonhado para sua própria terra, e quando ele chegou ao templo do seu Deus, alguns dos seus próprios filhos o mataram ali à espada. Foi assim que o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e de todos os demais inimigos, e finalmente havia paz em todo o seu reino. Muitos chegavam a Jerusalém trazendo ofertas para o Senhor e presentes valiosos para o rei Ezequias, rei de Judá. Daquela ocasião em diante, o rei Ezequias se tornou muito respeitado entre as nações vizinhas. Mas naquele tempo, Ezequias ficou muito doente a ponto de morrer. Então ele orou ao Senhor, que lhe respondeu com um milagre. Contudo, Ezequias não correspondeu com verdadeira ação de graças e louvor, pois ele ficou orgulhoso e a ira do Senhor se acendeu contra ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. Mas por fim, Ezequias e os moradores de Jerusalém se humilharam, e por isso a ira do Senhor não caiu sobre eles durante o reinado de Ezequias. Ezequias se tornou muito rico e era muitíssimo honrado. Ele construiu depósitos especiais para guardar sua prata, seu ouro, as pedras preciosas, os perfumes e muitos objetos de valor. Também construiu muitos armazéns para os cereais, para o vinho novo e o azeite de oliva, além de estábulos com muitas cocheiras para os animais e currais para os rebanhos de ovelhas e cabras. Ezequias construiu muitas cidades e possuía muitos rebanhos, porque Deus concedeu a ele grande riqueza. Ezequias fez uma represa das águas da fonte superior de Gion, e por meio de um canal trouxe as águas para o lado oeste da cidade de Davi. Ele foi bem sucedido em tudo que fez. Contudo, quando os representantes da Babilônia chegaram para ver o milagre da sua cura, Deus o deixou à sua própria sorte, a fim de prová-lo e ver como era realmente o seu coração. Os demais acontecimentos da história de Ezequias e de todas as suas obras de misericórdia que ele fez estão escritos no livro de Isaías, o profeta, filho de Amós, e no livro das histórias dos reis de Judá e de Israel. Quando Ezequias morreu e foi sepultado com seus antepassados no cemitério real dos descendentes de Davi, todo Judá e os moradores de Jerusalém o honraram por ocasião da sua morte, e o seu filho Manassés se tornou o novo rei. Capítulo 32, gente, nós já lemos essa história, tanto no livro de Reis, quanto no livro de Isaías, né, no profeta Isaías. Ele conta essa história do rei Ezequias com detalhes, inclusive lá no seu livro, né, nas suas profecias. Por quê? Porque Ezequias é o início desse problema que Judá e Jerusalém vai ter com o declínio, né, com essa queda a respeito de desobediência ao Senhor, né. Então Ezequias, ele foi esse rei que ao mesmo tempo obedeceu, foi temente a Deus, mas em alguns momentos da sua vida ele teve problemas, né, com a sua liderança, com a sua maneira de obedecer ao Senhor, com a sua maneira de lidar com o seu coração, e por isso o Senhor se irou contra Ezequias durante o seu reinado. 33, gente, capítulo 33. Manassés tinha apenas 12 anos de idade quando se tornou rei e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, imitando as práticas vergonhosas das nações que o Senhor havia expulsado quando o povo de Israel entrou na terra. Ele reconstruiu os altares dos deuses falsos que seu pai Ezequias tinha destruído, ergueu altares a Baal e fez postes ídolos, e inclinava-se e prestava culto ao sol, à lua e às estrelas. Chegou a construir altares no templo do Senhor, do qual o Senhor havia dito: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para adoração ao sol, à lua e às estrelas. Manassés chegou a sacrificar também seus próprios filhos como ofertas queimadas no vale de Ben-Rinom. Além disso, consultava médiuns, praticava feitiçaria,
adivinhação e magia, e fazia toda espécie de mal diante do Senhor, provocando a ira do Senhor. Ele colocou uma imagem esculpida no templo, do qual o Senhor havia dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel, serei honrado para sempre. E se vocês obedecerem aos meus mandamentos e a todas as leis e instruções dadas a vocês por meio de Moisés, eu nunca mais tirarei de Israel desta terra que dei aos seus antepassados. Manassés, porém, estimulou o povo de Judá e de Jerusalém a praticar o mal, a ponto de fazerem coisas piores do que as nações que o Senhor havia expulsado quando Israel entrou na terra. Tanto Manassés como seu povo não deram atenção às palavras do Senhor. Por isso o Senhor enviou os exércitos assírios, e eles o prenderam com ganchos e o amarraram com correntes de bronze para o levarem para a Babilônia. Cheio de pavor e aflito, Manassés se humilhou diante do Deus dos seus antepassados, pedindo socorro. E quando ele orou, o Senhor ouviu, teve misericórdia dele e respondeu ao seu pedido, levando-o de volta a Jerusalém e ao seu reino. Então Manassés reconheceu finalmente que o Senhor era realmente Deus. Depois disso, ele reconstruiu o muro de fora da cidade de Davi e o muro do lado oeste da fonte de Gion, no vale de Cedron, e até a porta do peixe, e ao redor da colina de Ofel, onde o muro foi construído muito alto. Colocou comandantes do seu exército em todas as cidades fortificadas de Judá. Manassés também retirou os deuses estranhos e a imagem que ele havia colocado no templo, e despedaçou os altares que ele havia construído na colina do templo, e os altares que estavam em Jerusalém. Jogou tudo para fora da cidade. Depois reconstruiu o altar do Senhor e ofereceu sacrifícios sobre ele, sacrifícios de paz e ofertas de ação de graças, e exigiu que o povo de Judá adorasse o Senhor, o Deus de Israel. Contudo, o povo ainda oferecia sacrifícios nos altares dos montes, mas somente ao Senhor, o seu Deus. Os demais acontecimentos do reinado de Manassés, sua oração a Deus e a resposta do Senhor de Israel por meio dos profetas estão escritos no livro da história dos reis de Israel. A oração que ele fez, a maneira como Deus respondeu e um relato de seus pecados e erros, inclusive uma lista dos lugares onde construiu altares idólatras, nas montanhas e ergueu postes sagrados e ídolos de escultura, isto antes de humilhar-se. Tudo isso está registrado no livro dos profetas. Manassés morreu e foi sepultado em sua propriedade, e seu filho Amon se tornou o novo rei. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar em Jerusalém, mas seu reinado durou apenas 2 anos. Ele fez o que era mal perante os olhos do Senhor, à semelhança de seu pai Manassés, porque Amon sacrificou a todos os ídolos que Manassés havia feito. Porém, não mudou de atitude, humilhando-se como seu pai. Em vez disso, transgredia cada vez mais. Por fim, seus próprios oficiais conspiraram contra ele e o assassinaram no seu palácio. Mas o povo de Judá matou todos aqueles que o assassinaram e declarou seu filho Josias o novo rei. Capítulo 33 nós também vimos já dentro do livro de Reis, né? E também Isaías fala um pouquinho sobre essa questão de Manassés e Amon. E a gente então tem esse relato aqui também em 2 Crônicas, mostrando, né, o que estava sendo registrado nesse livro de Crônicas, que é as histórias, né, sobre os reis, sobre as histórias de Israel, na verdade, Israel e Judá. Então o livro de Crônicas se torna uma repetição do livro de Reis, não por uma simples repetição, porque era o livro das histórias de Israel e de Judá. Então acaba tendo os mesmos relatos praticamente por causa dessa questão. Não é um livro de repetições, e sim livros diferentes que contavam sobre as histórias e sobre as situações de Israel. Tanto é que no livro de Reis conta as histórias somente dos reis, e aqui em Crônicas tem outras histórias que são contadas no meio das histórias dos reis também, tá? Então a gente tem esses relatos iguais por conta dessa situação. Amém, queridos? Então nossa leitura de hoje termina aqui. Eu queria que você aproveitasse que o texto de hoje foi mais curto, foi menor, que você pudesse meditar um pouquinho mais na palavra, que você passasse um tempo mais aí com o Senhor, se você puder. E aí amanhã a gente vai para o profeta Naum, é um profeta dos menores, né, dos profetas menores, são só 3 capítulos, então a gente vai dar uma lida só no livro do profeta Naum,
que está nesse período aí, desse tempo dos reis, de Ezequias, desses filhos de Ezequias, nesse tempo em que a Síria já está querendo invadir Israel, Babilônia, né? Então a gente vai ver Naum profetizando aí, a gente vai entender um pouquinho o que esse profeta do Senhor deixou escrito para nós e o que Deus está então comunicando através da vida de Naum. Tá bom, gente? Deus abençoe. Ótima sexta-feira aí para vocês e amanhã sábado, então a gente tá aí com o livro do profeta Naum. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.